Bom dia a todos, obrigada por estarem conosco para acompanhar a nossa videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2025. A gente está ao vivo aqui na nossa sede em São Paulo e, como sempre, vai dividir esse evento em 3 partes. Primeiro, o Mário Leão vai falar sobre os principais destaques do trimestre e os direcionamentos estratégicos para os próximos períodos. Depois, o Gustavo Alejo vai fazer uma análise detalhada do nosso desempenho. E, por fim, a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas. Eu vou passar agora algumas instruções. A gente tem 3 opções de áudio na tela. Todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês ou o áudio original. Para você escolher a sua opção, basta você clicar no botão que está no centro inferior da sua tela. Para fazer uma pergunta, clique no ícone da mão, que também está na parte inferior da sua tela. A apresentação que a gente vai fazer agora já está disponível para download no nosso site de RI. E agora eu passo a palavra ao Mário para iniciar a apresentação. Bom dia, Mário. Bom dia. Bom dia, bem-vindos. 10:02 na nossa divulgação do segundo TRI de 2025. Eu vou começar dando os destaques e depois poucas páginas sobre alguns temas estratégicos que eu quero dividir com vocês para a gente pular logo para os números, para poder ter um bom tempo para o Q&A. Como vocês já viram, a gente tem um lucro trimestral de arredondando 3,7 bi na base gerencial, uma pequena queda em relação ao trimestre passado. Na rentabilidade, a gente chega a 16,4, também um pouco abaixo do primeiro TRI, ainda com evolução positiva de quase 10% no lucro e de quase um ponto percentual na base ano contra ano. Pegando as principais linhas que a gente depois vai destacar e explorar mais no Q&A, a nossa margem financeira ela cai 3,3 basicamente pela margem financeira de mercados, pelo efeito já esperado da evolução do custo de carrego do nosso portfólio de LM, dada a Selic maior, e uma performance levemente menos positiva na nossa área de trading. A gente tem um ano contra ano aí positivo ainda e a gente vai ver na margem de clientes uma evolução positiva, o que mostra que a franquia como um todo, seja passivos, seja ativos, continua evoluindo na direção que a gente quer, ainda que a gente não esteja crescendo a carteira. A gente em comissões tem um trimestre com uma pequena evolução positiva. Mais importante do que o número agregado é que várias das dinâmicas de comissões têm uma evolução no trimestre bem relevante e algumas outras pontuais com uma evolução ou um cenário flat, mas a gente mostra que vários dos nossos negócios estão evoluindo na direção que a gente quer, o que mostra que a franquia está se diversificando e está se disseminando entre várias linhas de comissões e a gente está conseguindo crescer vários itens de comissões com crescimento menor de portfólio, que é exatamente o que a gente está buscando fazer, tirar mais produtividade dos nossos ativos. A gente no custo de crédito tem um aumento no trimestre, que a gente vai explicar bem, ele diz respeito a alguns portfólios bastante específicos, e a gente está no fluxo vendo as safras mais recentes dos últimos trimestres evoluindo como a gente quer, mas no trimestre a gente tem um reforço de provisão em alguns portfólios, e o que faz com que o nosso custo de crédito aumente pontualmente. A gente tem na linha de gastos uma entrega bastante positiva, não só um ano contra ano, quase 400 pontos abaixo da inflação, a 1,5%, mas um trimestre em que a gente cai de forma material em 2,5%. E o que faz com que o nosso índice de eficiência fique o melhor dos últimos 3 anos e, obviamente, a gente está buscando mais ainda aqui. Como grandes alavancas, a gente continua focado exatamente nas mesmas teses de construir uma operação cada vez mais sólida, resiliente e diversificada. A gente continua com uma bússola de gestão, que no trimestre passado eu dividi com vocês, as nossas Golden Rules, o que, como e onde a gente quer atuar, e a gente continua de forma muito disciplinada executando essa estratégia. O resultado, como eu sempre falo, não é linear, mas ele está apontado exatamente para onde a gente quer apontar e a gente vai conseguir continuar evoluindo nos próximos trimestres de forma clara, em busca daquele objetivo que eu já falei algumas vezes aqui, de chegar à nossa rentabilidade de 20%, 21%, 22% daqui a alguns anos. E isso tudo só acontece com muita tecnologia embarcada, isso tudo só acontece com uma melhora contínua das jornadas e da relação com os clientes, que é o que eu cubro justamente agora no próximo slide. Falando bem rápido da jornada do cliente, aqui eu poderia ficar 1 hora com vocês, dada a paixão que a gente tem sobre esse assunto. A gente continua crescendo a base de clientes total, a gente está em 72 milhões de clientes totais, a gente continua crescendo a base de clientes ativos em quase 34 milhões e a gente tem
principalmente a agenda de principalidade, ou seja, os clientes que nos escolhem para uma relação principal, crescendo 20% ano contra ano. A gente continua com o NPS, que cresce bastante numa patamar de 1 ano, 2 anos, na PF e na PJ. A gente, agora em julho, continua com essa jornada de crescimento, então a gente está possivelmente batendo o recorde nosso de NPS agora em julho. Eu vou poder falar mais daqui a 3 meses com vocês sobre isso. Falando de como a gente está engajando os clientes na margem cada vez mais, eu já citei no último TRI do nosso One App, que é o nosso grande salto de um aplicativo que está sendo rolloutado a cada semana, a cada mês, com mais públicos. A gente agora no terceiro TRI espera fazer uma evolução mais material de quantos clientes têm acesso ao One App, para que a gente termine o ano já com uma base ampla dos clientes acessando. Mas aqui eu queria dar um destaque a um ponto específico do One App, que é não só a centralização da relação dos clientes com o banco em um aplicativo, que é uma premissa já bastante relevante, mas é o fato de que esse nosso One App ele foi construído com uma capacidade conversacional que a gente nunca teve e possivelmente é líder no mercado. A gente construiu ao longo dos últimos 2 anos, 2 anos e meio, uma plataforma de CRM completamente nova, que a gente chama de Customer Interaction Platform, que basicamente permite conversas dentro do contexto do app, contextualizadas ao momento que o cliente está vivendo, consumindo, etc., hiperpersonalizadas e, portanto, com uma precisão muito maior. Aqui eu dou alguns dados, a gente tem 245 possibilidades de conversas, a gente tem uma resposta a esses estímulos muito maior, uma conversão 2,3 vezes maior, um interesse mais de 2 vezes maior. Então a gente está conseguindo, já com esse piloto, que a gente está agora rolloutando para a base inteira de clientes, muito mais sucesso no engajamento digital nosso com os clientes. E falando do aplicativo, isso já está embarcado na versão atual, a gente está se transformando mais e mais num grande wallet. E a gente fala aqui que a gente quer ser o banco de todas as contas. A gente lança nesse último TRI a função do trazer o seu dinheiro, que basicamente permite comandar a partir do aplicativo do Santander que o dinheiro em todas as outras instituições e outras relações, claro, tudo isso via Open Finance, possa vir para o banco e a gente operar, e o cliente poder operar a sua relação bancária como um todo através do Santander. Então, não precisa ter um wallet independente, o cliente pode estar aqui no Santander e poder operar através do wallet Santander, entre aspas, toda a sua relação bancária. A gente, junto disso, tem uma experiência de pagamentos nova, que já está lançada e funciona super bem, faz com que o nosso NPS de pagamento seja de 86, que é um dos mais altos NPS que a gente tem, e só o do Pix ele sobe 17 pontos ano contra ano. A gente também tem Pix por aproximação, numa wallet específica, ou seja, a gente segue evoluindo muito na jornada de pagamentos. O pagamento, obviamente, é um momento de contato mais frequente nosso com o cliente, e a gente está super focado aqui e segue evoluindo com um resultado muito bom. Falando de 4 dos nossos negócios principais, eu vou destacar, como a gente sempre faz alguns, brevemente, a gente pode depois detalhar. A nossa financeira continua sendo uma fonte de orgulho, a gente tem a maior financeira do mercado, mas mais do que isso, a mais digital, a que mais evolui, se moderniza. A gente tem metade dos carros elétricos financiados no Brasil, é a Santander Financiamentos que faz. A gente tem uma jornada bastante simplificada e essa é uma grande alavanca de comissões. A gente fala menos disso, mas a nossa financeira, ter a pujança que tem, ajuda muito a nossa conta de seguros. A gente evolui muito a penetração em seguros ao longo dos últimos 1, 2 anos e é um dos grandes contribuintes de comissões do banco. E o fato de, vocês vão ver daqui a pouco, o fato da nossa financeira está voltando a crescer no segundo TRI com mais ênfase, depois no primeiro TRI, junto do mercado um pouco mais tímido, isso traz uma força grande do que a gente espera dessa linha daqui para frente, seja de resultados pontuais em comissões, seja de margem. Em cartões, a gente continua tendo bastante sucesso na nossa estratégia de crescer. A gente está com um portfólio já mais da metade voltado à alta renda e a gente está escolhendo bem, claro, os clientes de baixa renda, porque a gente tem também o business de cartões. A gente cresce 13% em faturamento no horizonte temporal curto. A gente está com menos produtos na oferta, o que significa que a gente está com uma jornada cada vez mais simplificada, mais eficiente. Então a agenda de cartões continua sendo, vocês vão ver daqui a pouco em comissões, uma grande agenda de recorrência, de transacionalidade, de principalidade e também de resultado. Em pequenas e médias empresas, a gente fez uma revolução aí há 1 ano e meio atrás. A gente tirou os especialistas das lojas, a gente fez agora até uma campanha que a gente fala do banco que saiu do banco. Então, o que a gente quer dizer é, a gente tirou de fato o conceito tradicional do gerente clássico que ficava atrás de uma mesa, esperando o cliente empresa visitar a agência ou loja. E esse nosso especialista hoje, que a gente aumenta a quantidade em quase 30%, esse especialista ele não fica mais na loja, ele fica rodando uma microrregião com um iPad, um computador na mão,
com mapa de visitas e fazendo já 4 vezes mais visitas do que fazia um ano atrás, o que é muito potente. A gente quer mais ainda do que isso, mas mais do que a quantidade de visitas, a gente quer visitas produtivas, profundas, em que o cliente se sinta abraçado pelo Santander mais do que por qualquer outro player. E a gente está conseguindo isso. Então a gente está crescendo as receitas bastante aqui, está crescendo a principalidade e, obviamente, junto disso, a transacionalidade e o resultado. E o último negócio que a gente traz destaque, a gente tem falado menos disso, mas só para dar uma pitada aqui em 2 linhas de comissões que são super relevantes, já são linhas de mais de R$ 1 bilhão ano para a gente e que a gente acredita que podem, com algum esforço, mas podem dobrar ao longo dos próximos anos, que são consórcios e capitalização. Consórcios a gente evoluiu de forma material, vocês veem aqui a base 100 de receita, onde a gente está no primeiro semestre desse ano. E também capitalização, que é um negócio que a gente já tem consolidado há um pouco mais de tempo e que também está crescendo numa jornada principalmente digital e principalmente com o alto consumo dos clientes, com a nossa CAP evoluindo muito. Então, são 2 negócios que a gente quis destacar, a gente acredita muito neles e que mostram como a gente está em comissões diversificando entre linhas diferentes e contando com cada vez mais potes de bilhões de reais, em alguns casos vários bilhões de reais, como é o caso de cartões, como é o caso de seguros, para poder diversificar e trazer mais qualidade na nossa conta de resultado. E aqui, para fechar a minha introdução, eu quis dar uma ênfase na agenda nossa de eficiência. Eficiência é muito mais do que a conta de gastos em si, eficiência é como a gente está transformando a operação, como a gente está transformando o negócio. Nada disso seria possível sem tecnologia. Aqui não é só para embarcar o discurso de tecnologia no discurso estratégico. Nada do que a gente está fazendo de mais relevante existe sem tecnologia, então nunca foi tão importante, nunca foi tão verdade tecnologia é negócio, como a gente fala aqui. A gente não fala aqui negócio e tecnologia, a gente fala de tecnologia embarcada no negócio, a gente fala de business domains, e agora mais e mais a gente fala de business domains ou domínios de negócios junto do grupo. Então, 3 pilares que eu queria destacar. O primeiro pilar é como a gente está fazendo a nossa transformação digital, criando melhores experiências. Eu citei agora o One App, mas é muito mais do que o novo aplicativo. É o novo aplicativo, são as novas jornadas dentro do aplicativo atual, do novo aplicativo. São componentes que a gente está construindo mais e mais junto com o grupo. Então, pela primeira vez, talvez o Santander Brasil vai começar a se beneficiar de fazer parte de um grande grupo. A gente está construindo plataformas inteiras e componentes de plataformas junto do grupo. Isso significa o quê? Que o Brasil deixa de fazer o seu, Portugal o seu, México, Espanha, Estados Unidos. A gente passa a fazer de forma coordenada, com uma liderança, claro, do Brasil, dado que muito do que se revoluciona no mercado começa aqui no Brasil, mas a gente tem feito de forma conjunta, então a gente precisa investir menos relativamente, porque a gente investe junto, e a gente tem uma agilidade muito maior, porque a gente tira componentes que outros países já podem ter evoluído antes da gente. Com isso, a gente consegue investir mais em tecnologia do que em todo o resto. Vocês veem numa base 100, a gente investe 30% mais em tecnologia numa base em 2 anos, ao passo que a gente fica praticamente de lado do que a gente investe nos demais tipos de gastos do banco, de 100 para 103. A gente está reduzindo mais a metade a quantidade de produtos. Eu citei cartões, mas isso vale para todos. A gente tem milhares de produtos a menos na plataforma, que significa menos custo de processamento, menos custo de treinamento de equipes, menos custo de atendimento de clientes, seja venda, seja pós-venda. A gente reduz já 23% gastos em infraestrutura em só 2, 3 anos. E a gente reduz já 11% o custo de serviço massificado. Massificado, ou cliente de baixa renda, é aquele que a gente só consegue, de fato, fazer ser rentável a operação se a gente reduzir o custo de serviço e, obviamente, selecionar bem os clientes com que a gente quer operar. A gente está conseguindo reduzir o custo de serviço já em 11%, numa base de curto prazo. A gente quer fazer muito mais do que isso, mas é um primeiro bom passo. Segundo bloco, otimização das lojas. A gente chama de lojas das agências. Aqui não é sobre fechar agência, aqui não é sobre um tema de gasto per se. É realizar que o cliente de fato mudou a dinâmica de consumo, a dinâmica de interação conosco. O cliente hoje visita, numa base só de 2 anos, 36% menos as nossas lojas, e isso não é uma exclusividade do Santander, isso está acontecendo no mercado como um todo. E não por coincidência, aumenta em 38% o consumo digital, ou seja, as vendas digitais crescem nessa mesma base em 2 anos, 38%, quase 40%, e a redução nas lojas em 36%. Se a gente fosse um pouco mais para trás, a redução era de 60% ou até mais por cento. Por conta disso, a gente precisa de um parque diferente, um parque com menos lojas na prática, mas com melhores lojas. Então a gente transforma 2 lojas em uma, a gente transforma 3 lojas em 2. O termo que a gente usa é fusão de lojas e não fechamento de lojas. E a gente está com um parque menor na margem a cada trimestre, mas com um parque servindo cada vez melhor os clientes. E a prova disso é que a gente tem 36% a mais de vendas por loja,
A gente tem sim uma redução de 24% nos gastos em loja e a gente também junto disso, está reduzindo o trabalho não operacional, o trabalho não comercial feito nas lojas em 7 pontos percentuais. Isso é um esforço já de muitos anos, mas a gente continua tirando aquele trabalho operacional de lojas e deixando as pessoas de fato voltadas para servir os clientes. E o último pilar, como não poderia deixar de ser, é AI. A gente já tem falado disso aqui há algum tempo, todo o mercado tem falado e não vai ser diferente. Mas o Santander resolveu abraçar, o Santander Grupo resolveu abraçar o tema de AI, e o Brasil não é diferente, de uma forma ampla e estratégica. A gente cria uma função nova, o CDAIO, o Chief Data and AI Officer, e junto dele, que já está nomeado aqui no Brasil inclusive, uma estrutura de fomento à transformação através de AI em toda a organização. Não é um tema só de chatbot, não é um tema só de tecnologia, é um tema que vai do jurídico a finanças, passando por riscos, passando por assessoria de investimentos, passando por tecnologia e passando por atendimento a clientes. Ou seja, é um tema across the board, é um tema institucional e a gente absolutamente abraçou isso e vai contar casos para vocês ao longo de cada trimestre. Um caso aqui rápido que eu cito é quando a gente está atualizando códigos de linguagens antigas de programação, linguagens antigas de Java e assim por diante, a gente antes tinha que codificar a linguagem nova, olhar quase que lado a lado e ir fazendo as linhas de forma simplificada uma a uma. A gente com GenAI, a gente está conseguindo reduzir em 98% o tempo que a gente faz isso, com uma assertividade, ou seja, com uma corretude de 97%, ou seja, dá muito menos trabalho atualizar códigos. É só um exemplo. Um outro exemplo é a nossa assessoria de investimentos. Tem o PitchMaker, que a gente lançou trimestre passado, que reduz de mais de meia hora para montar um pitch customizado para alguns segundos. A gente fala aqui 1 minuto, mas é, na verdade, 30, 40 segundos. Então, a gente evolui muito aqui também. E no chatbot, que é o caso clássico que todo mundo cita e a gente também está usando, a gente já reduz em quase 40% o tempo de uma interação. E quando a gente está falando de baixa renda, onde as interações tendem a ser mais simples, o tempo reduz em quase 60%. Com isso, eu vou chamar o Gustavo para falar dos números, depois eu volto no final para conclusões e Q&A. Até já, obrigado. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Vamos falar dos resultados. Vou começar pela carteira de crédito. A carteira de crédito reflete a nossa gestão ativa do portfólio e a contínua atuação para ampliar a rentabilidade de todos os nossos negócios. Eu destaco a evolução positiva de cartões, que teve um crescimento de 13% ano contra ano, 16% de crescimento na financeira e 11% de crescimento em pequenas e médias empresas. No varejo de pessoa física, a carteira permanece estável, mas tem movimentos importantes de composição de mix de produtos, que é, além da evolução positiva na carteira de cartões, que vem com boa qualidade de crédito e nos traz mais transacionalidade, a gente cresceu 81% no crédito pessoal com garantia de FGTS ou investimentos e aproximados 7% no ano contra ano no imobiliário. A gente reduziu a exposição no consignado público e no INSS, pelos fatores que a gente já comentou e divulgou, e da mesma forma, a gente reduziu a exposição em crédito pessoal sem garantias em 34% na comparação anual em perfis de riscos mais altos. E a variação da carteira de grandes empresas, que é negativa no trimestre, é basicamente pela variação cambial e pela redução da demanda nas operações de risco sacado, que foi objeto da discussão de IOF no período. Com relação à captação de clientes, a composição segue o nosso planejamento de aumentar a participação relativa do varejo no funding, a partir de uma maior vinculação e transacionalidade com os nossos clientes. E a evolução dos depósitos a prazo na pessoa física é muito positiva e com maior velocidade que os outros segmentos, o que demonstra a evolução da principalidade com nossos clientes. Vamos para a margem. A margem de clientes cresce 1,9% no trimestre e o que compõe essa margem é que a gente tem a margem de crédito que permanece estável no trimestre, mesmo com volume médio de crédito menor, como vocês podem ver aqui, mas beneficiado pelo melhor mix. E a margem sobre os passivos ela evolui positivamente, com maior participação relativa dos depósitos do varejo, como eu já mencionei, além dos efeitos do CDI sobre a base. Também na relação anual, o crescimento da margem, que está aqui, ele é superior ao volume, com relação ao volume de crédito, o que demonstra disciplina em preço
e otimização do portfólio de ativos. E como resultado desse mix mais favorável de ativos e passivos, junto com a elevação do CDI, o spread aumentou em quase 200 pontos básicos no ano contra ano. Desculpa, 100 pontos básicos no ano contra ano. E sobre a margem com o mercado, a elevação da Selic média no trimestre teve efeito sobre a LM, como já foi sinalizado nas divulgações anteriores. A Selic de 15% elevada no último mês do trimestre e sua potencial permanência nesse patamar ao longo do ano influencia o resultado dessa linha. Mas cabe ressaltar que o planejamento para o ano dessa linha permanece igual. A nossa operação, como o Mário comentou, de market making apresentou um bom resultado no trimestre, vindo de um resultado recorde no trimestre anterior. E as comissões, apesar do menor crescimento de crédito e da migração parcial de FIIs com operações de crédito para a margem, dentro da 4966, têm se demonstrado resilientes e apresentado um crescimento de 1,3%. Cartões têm se beneficiado da maior transacionalidade, consórcios da melhor performance, crescendo 6,5%, tanto pelo cenário macro quanto pela nossa força de vendas. Indo para as provisões do segundo trimestre apresentaram uma elevação de 7% frente ao trimestre anterior, e essa variação se explica basicamente por dois efeitos. O primeiro é relacionado ao aumento das provisões na carteira de grandes empresas e agro, que totalizaram cerca de 450 milhões de reais no trimestre. Esse total é composto em parte por novas entradas em recuperação judicial e outra parte em clientes onde a gente ajustou as provisões de acordo com a expectativa de recuperação dos créditos. O segundo efeito decorre da antecipação a prejuízo de operações com baixa probabilidade de recuperação na nossa visão. O volume de ativos baixado foi de 2,5 bilhões e resultou uma redução de custo de provisão ao redor de 200 milhões de reais. Por outro lado, a gente realizou vendas de outras carteiras em prejuízo no trimestre que praticamente compensaram integralmente esse valor de 200 milhões de reais. O valor total vendido dessa carteira a prejuízo foi de 3,8 bi. A gente tem visto uma melhor performance das safras do portfólio de varejo PF financeira, que sob a lógica de risco e retorno vem performando bem, com menos entradas em atraso e menor necessidade de renegociações. No trimestre, o percentual de carteira em atraso de 15 a 90 caiu para 4%, frente a 4,1% no trimestre anterior, revertendo a tendência de aumento desse indicador observada nos primeiros 3 meses do ano. Como eu havia antecipado na última divulgação, e era esperado, a rolagem da carteira de imobiliário para o over 90 não se materializou, reduzindo essa carteira na primeira faixa de atraso. Então, de forma geral, a maioria dos produtos do varejo pessoa física registrou uma queda nos índices percentuais de rolagens no trimestre, ainda que a menor carteira no período venha impactar o denominador. Tá? No segmento de empresas, a gente tem uma elevação do 15 a 90, concentrada em pequenas e médias empresas e decorre principalmente do cenário macro. Aqui a gente está operando com produtos mais colateralizados que atendem bem aos clientes no atual cenário. A gente viu também melhora no percentual da carteira com atraso acima de 90 dias, o over 90, que caiu de 3,3 para 3,1, e esta daqui é impactada pela antecipação a prejuízo de operações que acabei de comentar. Bom, despesas. A gente vai apresentar aqui os dados sobre a evolução das despesas. A gente está avançando em busca pela eficiência, com foco no controle de custos e na melhor alocação de recursos, como a gente vem falando. No ano, o crescimento das despesas ficou bem abaixo da inflação e apresentou queda no trimestre, importante. A gente observou diminuição nas despesas com pessoal no trimestre, em razão do aumento pontual de benefícios no primeiro TRI. A gente mostrou um comportamento semelhante das despesas administrativas que também contribuíram para a melhoria do índice de eficiência no trimestre de 40 pontos básicos e de 250 pontos básicos em 12 meses. Por fim, gostaria de compartilhar a nossa DRE. A gente finalizou o segundo TRI com lucro de 3,7 bilhões, representa um aumento de 10% ano contra ano, um crescimento de 80 pontos básicos no ROI, e o capital principal em 11,6%.
As receitas apresentaram um crescimento superior ao das despesas, que por sua vez cresceram bem abaixo da inflação. E o nosso portfólio de crédito apresenta uma melhor combinação de risco e retorno, sustentado por funding com melhor combinação de mix de instrumentos, clientes e preços. Essa performance, diante do atual cenário macro, mostra que a disciplina com que a gente está gerindo o nosso balanço ao longo dos últimos anos nos deixa melhor preparados para a volatilidade de curto prazo, que confirma a busca por uma rentabilidade cada vez mais sustentável. Então, paro por aqui e passo para o Mário para considerações finais. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Aqui para terminar bem rápido, só fechando com alguns temas estratégicos para a gente poder pular logo para o Q&A, que vocês têm várias perguntas e a gente quer debater com vocês. 4 mensagens: principalidade e evolução da satisfação. Então, a nossa obsessão continua sendo 100% voltada para o cliente, obsessão pelo cliente, obsessão pela jornada, por trazer melhores jornadas, por trazer os clientes mais para cá, para eles interagirem mais conosco de forma contextualizada, personalizada e cada vez mais engajada. Para isso, jornadas unificadas e multicanais, cada vez mais potentes, com muita tecnologia embarcada, com experiência de pagamento totalmente nova, e o nosso One App, que, de novo, ao longo desse segundo semestre, vai ser uma realidade cada vez mais. A tecnologia continua sendo uma grande alavanca para a nossa transformação. Vocês vão continuar ouvindo mais casos e mais dados que mostram como a gente está evoluindo. E a gente vai continuar, como eu tenho falado aqui há alguns trimestres ou até anos, a gente vai continuar buscando uma agenda de eficiência potente, em que a gente, claro, preserva a franquia, reforça a franquia em todas as frentes e dimensões que a gente precisa crescer e continua fazendo, como, por exemplo, tecnologia, mas que a gente busca uma agenda de eficiência com receitas que crescem da forma correta e que gastos que estão controlados, como a gente mostrou nesse TRI. E para fechar, os negócios continuam evoluindo, a gente continua crescendo nos negócios que a gente escolheu crescer e sim sabendo financiar esse crescimento, diminuindo alguns outros em que, por rentabilidade, por disciplina de capital, faz menos sentido crescer. Então, com isso, a agenda de crescimento permanece, uma agenda de diversificação do portfólio, de melhor qualidade de números e direcionalmente a gente continua acreditando no crescimento da rentabilidade e do resultado junto ao longo dos próximos trimestres e anos. Então, com isso eu paro para a gente poder fazer o Q&A. Camila, com você. Obrigada, Mário e Gustavo. A gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. Para isso, é só você clicar no ícone de mão, que está na parte inferior da sua tela. A gente vai responder as perguntas no idioma em que elas forem feitas. Pedimos que cada analista faça somente uma pergunta, para que todos tenham a oportunidade de participar. A nossa primeira pergunta vem do Thiago Batista, do UBS. Bom dia, Thiago. Bom dia, Camila. Bom dia, Mário, Gustavo, Débora. Eu tenho uma pergunta sobre o ROI. Esse trimestre, primeira vez em muito tempo que a gente viu uma pequena queda, mas você vem comentando, Mário, que se almeja ter um retorno do banco muito maior do que é atualmente, caso de 20%. E eu vou fazer um link com o call da Espanha hoje de manhã. No call da Espanha, foi falado algumas vezes que o ROI poderia ser 20%, até exceder 20%, mas quase sempre tinha um comentário sobre a taxa de juros do Brasil. Que talvez a taxa de juros do Brasil de 12% seria possível aumentar esse retorno. A minha pergunta aqui é, quais alavancas que vocês têm? Então, imagino que eficiência não vai impactar não vai impactar muito pela Selic, mas quais alavancas você tem? Uma Selic que talvez, sei lá, se for continuar no níveis atuais, mais alta do que o imaginado por quase todo mundo, dá para ter esse retorno chegando a 20%, ou não? Ou a queda da Selic para um patamar,
sei lá, low double, é essencial para a gente ver o ROI de fato evoluindo nesse patamar de 20, ou não precisa ser esse número, alguma coisa acima do nível atual. Obrigado, Thiago. Ótima pergunta. A gente, só contextualizando, o grupo tem falado de buscar 20 como rentabilidade, como meta de rentabilidade nos próximos anos para o grupo como um todo. Tem alguns negócios do grupo que geram já um ROT acima de 20 e tem outros com ROT bem abaixo de 20, não é o caso do Brasil, e tem aqueles que estão buscando convergir ao longo dos próximos poucos anos para o 20, como é o caso do Brasil. É verdade que o grupo olha de perto o tema da taxa de juros do Brasil, como deveria. Qualquer investidor, né, o grupo, vamos lembrar, é um dos maiores FDIs do Brasil, é o Grupo Santander, que tem várias dezenas de bilhões de reais de capital e mesmo em euros, mais de 10 bilhões de euros, quase 15 bilhões de euros de capital no Brasil. Então é natural que o grupo olhe quais são os pontos de preocupação macro relacionados ao Brasil. O grupo tem pouco nenhuma preocupação com a capacidade de execução, mas obviamente o entorno macro gera no mínimo perguntas, desafios, e os investidores do grupo fazem esses desafios corretamente, né? O investidor que compra a ação do grupo, que inclusive andou muito esse ano, olha os portfólios e vê onde estão os pontos de preocupação, e o juro alto do Brasil é um desses pontos, e não poderia ser diferente. O juro a 15 é o juro mais alto dos últimos 20 anos. Se fosse só na foto e logo fosse cair, bom, a gente segura mais um pouco e cai, mas a gente sabe que ele vai continuar em 2 dígitos pelo menos alguns anos down the road, e quando cair, a gente imagina que cai na virada do ano, começo do ano que vem, mas a nossa projeção oficial é que cai só, aspas, 200 bases, termina o ano que vem a 13, que ainda é um patamar alto. Então, a preocupação sobre o nível de juros do Brasil, ela é correta do investidor do Santander, do investidor Santander no Brasil, e deveria ser uma preocupação de todos aqui, porque não é bom para a atividade econômica, não é bom para os portfólios de crédito, não é bom para o crescimento do país e a saúde financeira dos setores. Então, eu acho que é um ponto importante de ser monitorado, sim, e a gente tem que conviver com isso. Como é que isso reconcilia com a nossa ambição, que eu reforcei até hoje na abertura aqui do Earnings Call, de que a gente continua determinado a buscar o patamar de 20%. Óbvio que uma Selic mais alta torna esse desafio matematicamente na margem um pouco mais distante, porque quanto mais alta a Selic, mais caro é o carrego do nosso portfólio de bonds, como acontece com qualquer banco, né, e todos os bancos têm um portfólio de bonds relevante. A gente historicamente tinha um desafio adicional com a Selic alta, que era como a gente financia a nossa carteira de varejo e financeira, que a gente historicamente fazia isso sem hedge nenhum, e a gente tem coberto isso aqui há quase um ano, e a gente tem falado que na margem a gente tem feito um hedge, se não integral, um hedge de montante substancial dessa nova produção. Então a gente tem trabalhado cada vez mais neutro na produção marginal, mas ainda tem o estoque. Então o estoque que não foi hedgeado mais o portfólio de bonds sofre quando o juro sobe. Se a gente continuar acreditando que a gente chega à rentabilidade de 20% plus nos próximos poucos anos, Thiago, sem dúvida sim. A gente precisa que a Selic caia para isso, a gente vai trabalhar para que a gente não dependa da Selic cair para isso. Tem várias outras alavancas fora a queda da Selic para melhorar nossos resultados. Você citou eficiência, sem dúvida a agenda de eficiência que eu fiz questão de enfatizar hoje, fiz um slide sobre isso, em encontros com vocês, analistas, com o buy-side, a gente tem falado também. Essa é uma grande alavanca, não pode ser a única e ela tem que ser bem feita, porque não é uma agenda de reduzir o gasto por reduzir o gasto. Ela tem que ser feita junto da evolução da jornada dos clientes, evolução da principalidade, conquista de clientes novos e a gente evolui o portfólio para onde a gente quer. Mas a agenda de eficiência, sem dúvida, é uma grande alavanca e ela sozinha traz bastante dessa diferença do 16 alto, 17, give or take, que a gente está, numa base aí com um período um pouco maior, para o patamar de 20, que é basicamente crescer 20%, arredondando um pouco menos, 15% a 20% a rentabilidade do que a gente tem hoje. Eficiência, sem dúvida, e do lado eu falei de mais de gastos, do lado de receitas ou ingressos, como falam os espanhóis, a gente pode também evoluir bastante. A gente não precisa evoluir tão materialmente a carteira, em que pese a gente vai trabalhar para evoluir a carteira onde fizer sentido evoluir, mas a gente pode continuar trabalhando em margem. A gente tem tido uma disciplina de spread, que o Gustavo citou, bastante boa, tanto no crédito, a gente cresce a margem de crédito melhor do que a gente cresce a carteira, e a gente também, em passivos, também tem se beneficiado de uma Selic mais alta, mas mais do que a Selic em si, a gente tem feito um bom trabalho de mix. A gente está trazendo a captação do banco para ser financiada pelo varejo, então o crescimento do banco
tem sido mais e mais financiado pelo varejo do que pelo atacado. Isso também é uma outra grande fonte de rentabilidade, porque é uma margem sem capital, né? Uma margem que a gente traz sem ter que colocar balanço. E o business de comissões, que a gente falou aqui, eu citei um pouco, o Gustavo falou, várias linhas evoluindo numa base anualizada de 2 dígitos. O que a gente precisa fazer é melhorar em mercado de capitais, melhorar em seguros e continuar o pace de crescimento do resto. Cartões, conta, consórcios, fundos. Se a gente consegue ter as linhas de comissões todas se comportando entre 2, 3 plus por cento numa base trimestral, a gente passa a ter uma conta anualizada de comissões de 2 dígitos que vai trazer uma eficiência e, portanto, uma eficiência de resultado e uma produtividade de capital muito maior. Então, sim, continuamos acreditando. A Selic ajuda, claro. A Selic voltando a cair ano que vem vai trazer na margem um resultado de mercados melhor para a gente, o que vai ajudar essa conta da rentabilidade chegar mais perto no tempo dos 20%. E a gente não quer parar nos 20%, como eu tenho falado também. 20% é só um threshold importante que a gente quer atingir e o management continua bastante seguro de que a gente vai atingir isso no horizonte dos próximos poucos anos. Não, perfeito, Mário. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, Thiago. A gente tem agora a pergunta do Daniel Vaz, do Safra. Oi, Camila, Mário, Gustavo, bom dia. Então, queria direcionar minha pergunta para um cenário de cautela e um pouco dessa inadimplência curta no PME que a gente viu de um aumento de 50 bips, né, naquele 15,90. Hoje, você acha que a principal frente de crescimento do banco, fora a financeira, quando a gente olha o ano contra ano aqui, é o PME, né? Então, isso também mostrou um apetite maior, né, nesses últimos 12 meses para algumas buscas do PME, mas quando a gente olha algumas inferências de mercado, de atividade, outra saúde financeira de PME, que a gente consegue ver por outras empresas, isso parece estar piorando de forma mais agravada, né? Então, eu queria ouvir, então, quanto isso preocupa vocês, e, né, assim, claro que o banco já está falando de cautela há algum tempo, e eu queria que você elencasse hoje, dentro dessas preocupações de cautela, onde que está o PME, vis-à-vis o baixa renda, vis-à-vis o atacado, eventualmente com mais RJs. Acho que seria legal para a gente ouvir isso. Claro. Obrigado. Não, obrigado, Daniel. Eu posso comentar e o Gustavo complementa. Aqui, a gente continua acreditando no negócio de pequenas e médias empresas. Na nossa visão, é uma enorme oportunidade, mais do que uma grande oportunidade. A gente tem uma cota, falando de cota entre 7 e 7,5, a gente acredita que a gente pode crescer isso para o dobro do que é hoje. Então, isso significa crescer mais do que o mercado em pequenas e médias empresas, o que não quer dizer que a cada mês, a cada tri, a gente vai fazer isso, que a gente vai ser cauteloso com como a gente aloca capital, em que subsegmentos de pequenas e médias a gente coloca esse crescimento. E, claro, a gente quer, no final do dia, ter um banco mais rentável que acelera, como a gente falava agora há pouco, a convergência para o 20% de ROTE. Mas a gente continua acreditando no segmento. A macro afeta a pequenas e médias? A macro afeta todos os setores, né? Nada é imune a macro, nenhum banco também é imune a macro. Discursos de imunidade a macro, sinceramente, eu não compro, eu espero que vocês também não, porque não são verdade. E pequenas e médias empresas são afetadas por uma taxa de juros que começa com 15% e, obviamente, aqui tem custos de spreads mais altos, dado o risco envolvido, fora linhas governamentais. Então, você tem um risco mais alto agora do que era quando a Selic estava indo para 9%, 10%. A gente continua, mesmo assim, acreditando, a gente continua achando que aqui é um dos lugares onde a gente mais deveria buscar crescer. E isso significa que a gente vai ter a cautela que a gente está tendo em todos os portfólios, mas direcionalmente a gente continua querendo buscar o crescimento em PME, seja com crédito direto, tomando risco, seja com linhas governamentais, que é crédito, mas com algum tipo de amparo de FGI e Pronamp, seja com tudo o resto que a gente pode fazer com pequenas e médias, que não é só crédito, isso vale enfatizar. O nosso portfólio mais rentável de todos, eu falei isso no último TRI, é o portfólio de pequenas e médias empresas, com uma rentabilidade muito acima, mas muito mesmo, do 20% de ambição que a gente tem para o portfólio como um todo. Então a gente tem que continuar sabendo crescer com a transacionalidade certa, trazendo o business de adquirência com a GetNet junto, o business de floating, o business de comissões. A principalidade desse cliente PME vale muito e muitas vezes ela não demanda o crédito em si. Aliás, o nosso negócio de PME, Daniel, ele é self-funded por uma boa margem. A gente tem muito mais depósitos em PMEs do que a gente tem em crédito, o que significa que a gente pode continuar evoluindo aqui e o próprio business vai se financiar e é um funding relativamente barato como é a do varejo PF. Então, direcionalmente não muda. Claro que a gente vai ser mais cauteloso na margem aqui, como está sendo com os outros portfólios, dada a macro,
que toca sim as PMEs, mas tem muito mais para fazer com as PMEs além de crédito, e a gente tem conseguido fazer isso bem e vai continuar fazendo. Então vocês deveriam continuar esperando que esse é um portfólio que a gente cresce, como o da financeira que você citou, de forma desproporcional em relação a outros portfólios. Boa, obrigado. Perfeito. A gente tem agora uma pergunta do Gustavo Schroden, do Citibank. Oi, Schroden, bom dia. Bom dia, Cami. Obrigado. Bom dia, Mário, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Eu vou continuar aqui na questão de asset quality. Acho que foi um tema aí que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Como o Vaz colocou, teve uma piora que a gente observa no SMI, mas se você olhar o NPL de uma maneira geral, foi até um NPL com uma leve melhora. Só que se a gente olha o estágio, a exposição, olhando lá na 4966, né, a exposição do estágio 2 e 3, teve um aumento aí de 100 bips, né, saiu de 8,1% para 9,1% na combinação de estágio 2 e 3, e aqui a gente sabe que a partir do estágio 2 também começa a chamar mais provisão. Queria entender de vocês se vamos dizer, esse aumento de estágio 2 e 3 também está relacionado ao PME ou aqui tem algum segmento que também prejudicou o estágio 2 e 3, o rural? E ainda nessa linha de asset quality, pudesse explorar também essa política de aceleração de write-off, né? Eu acho que é um caminho até um pouco diferente do que a gente tem observado na indústria, dado que a 4966 dá uma flexibilidade maior no prazo de write-off. Eu vejo o Santander no caminho contrário. Acho que vale a pena explorar isso também. Obrigado. Legal, Gustavo. Acho que você pode começar, Gustavo, eu complemento. Tá. Então, tudo bem, Gustavo? Bom, de forma geral, a gente tem os impactos nos estágios, eles vêm do que eu comentei, né? Então, as RJs impactam o estágio 3, que é o grande movimento do trimestre, assim como os agros que estão em RJ ou empresas ou agro que a gente atribuiu mais provisões por acreditar que a perda esperada pode ser maior. Tá? Então, basicamente, a gente está vendo por aí. Como eu comentei, as carteiras de varejo, PF financeira vem performando bem, então a gente vê menos entradas, então tem menos cargas delas nos estágios. Tá? E a gente acompanha bem de perto a cobertura por estágio, né? Então, acredito que a gente tem uma boa cobertura por estágio, isso é importante. Que mais? A segunda parte? Falou? Os write-offs. O write-off é a mesma dinâmica, né? A gente opera com perda esperada, então se a gente avalia que tem portfólios que a gente acredita que a gente vai ter baixa recuperação, a gente como política e dinâmica, como a gente tem essa possibilidade hoje, né? A gente vai antecipar quando a gente julgar que os portfólios não vão ter o volume de recuperação que a gente estima. Então, pode acontecer, eu acho que é saudável a gente fazer, a gente fez um movimento importante no trimestre, e é bom que a gente passe a ter cada vez um portfólio mais limpo, dado que eu estou dizendo que a gente tem as novas safras melhores, quanto antes eu avaliar e for tirando o que a gente não acredita que vai ter um bom nível de recuperação, acho que é uma dinâmica bastante saudável para qualquer gestão de riscos e gestão de balanço de qualquer instituição. A gente tem feito, só para complementar, Gustavo, é exatamente o que o Gustavo falou, e a gente tem feito já há um bom tempo, a gente tem tido uma política de renegociação de acordos, que eu cheguei a citar aqui em algumas conferências de resultados, a gente tem sido bem mais restritivo também em políticas de acordos. A gente virtualmente não faz nenhum acordo mais na PF e na PJ, pequena empresa, em que a gente não tem um componente caixa com alguma materialidade. Então, na prática, isso também leva a uma aceleração do provisionamento em relação a uma metodologia mais, vamos chamar, permissiva, entre aspas, aqui, em que a gente poderia fazer acordos sem nenhum componente caixa. Então, a gente também está já pelo menos 2 anos, mas de forma bem concentrada, 1 ano pelo menos, em que a gente não tem acordos sem caixa.
o tema da aceleração da antecipação de prejuízos conversa com a mesma dinâmica, de que a gente quer ter um portfólio em que na margem, cada mês, cada trimestre, ele está mais saudável, mais limpo, e esse de-risking, se eu puder chamar assim, ele continua, e esse TRI a gente deu esse passo. Tendo oportunidades, entre aspas, de fazer isso mais, a gente vai preferir fazer do que alargar a duração dessa tentativa de recuperação. Então, vocês deveriam esperar e cobrar da gente essa gestão mais e mais aqui para frente. Obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigada. Agora a gente tem uma pergunta do Eduardo Rosman, do BTG Pactual. Oi, Rosman, bom dia. Opa, bom dia pessoal. 2 follow-ups aqui. O primeiro no Grupo Santander, eles também anunciaram aí um impacto one-off, né, de 467 milhões de euros. Eu acho que esse é o principal motivo pela diferença, né, do lucro IFRS e o lucro BR-GAAP, mas eu queria escutar um pouco de vocês se é isso mesmo e como que uma coisa conversa com a outra ao longo do tempo, né? E a segunda ainda sobre o tema de qualidade de ativo, né? Acho que um competidor de vocês tem falado muito que o NPL do sistema de veículo, né, tem piorado na margem e para ele esse é um indicador aí importante, né, de pioras aí nos últimos ciclos dos últimos 10, 15 anos. Como que vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo já uma piora? Vocês concordam que é um indicador importante de acompanhar? Seria legal se vocês pudessem falar um pouco sobre isso também. Obrigado. Obrigado, Rosman. Eu comento a primeira e depois o Gustavo complementa com o tema de asset quality. Esse reforço de balanço, vamos chamar assim, reforço de provisão que o grupo fez alocado ao Brasil, para contextualizar, né? Primeiro, o grupo, para quem segue o grupo mais de perto, teve um TRI super positivo, com todos os indicadores ali, ticking the boxes, etc. E o grupo teria tido um resultado extraordinário, uma plusvalia associada à venda de um ativo que concretizou esse TRI. E essa plusvalia poderia ter fluído ao resultado e melhorado mais ainda o segundo TRI do grupo, mas o grupo preferiu usar isso para reforçar provisões no balanço global. Dada até a pergunta primeira aqui do Thiago, dada a preocupação com o Selic, com o cenário macro do Brasil, etc., e dado o nível de provisionamento em IFRS 9, que o Brasil, né, nessa versão IFRS 9, não 4966, eu já chego lá, que o Brasil tinha, o grupo falou, bom, já que eu tenho essa capacidade de reforçar o balanço de forma conservadora, preventiva, etc., não é que temos algo agora, 1º de julho, temos 1º de agosto, mas o grupo, já que tinha essa capacidade, preferiu fazer esse reforço de maneira preventiva e conservadora, reforçar na visão IFRS 9 o provisionamento do Brasil. Como é que isso conversa com o 4966? No fundo, é quase uma harmonização, Rosman, do quanto a gente tinha de nível, e se vocês seguem, né, a divulgação do último TRI, é só olhar a quantidade de estoque de PDD que a gente tinha já 4966 e a quantidade de estoque IFRS 9 do próprio Brasil, mas nas duas contabilidades distintas, tinham alguns bilhões de diferença, e esse reforço, no fundo, cria uma convergência, que não é completa, mas é uma convergência de talvez 2/3 ou algo assim, dessa diferença que existia no padrão IFRS 9 do Santander Brasil com a 4966. Então, na prática, não tem impacto na 4966. Dito de uma outra forma, é quase como que se na virada do critério contábil da 2082 para a 4966, a gente já tenha feito no capital boa parte disso e agora no IFRS 9 o grupo resolve fazer com esse reforço que teve dessa plusvalia da venda de um ativo. Então, espero ter conseguido responder e é nada mais do que isso. É pontual, é preventivo e é basicamente quase que uma harmonização e convergência dos dois critérios de gap, mas que não toca a 4966, que deveria ser a preocupação de vocês naturalmente. Gustavo, se você quiser falar da financeira. Com relação à financeira, acho que é importante a gente voltar um pouco atrás, né, que basicamente há 18 meses ou mais, a gente já vem operando com os nossos melhores ratings, né? Então, a gente não mudou em nada a nossa diretriz e nosso apetite de risco, então a gente está operando entre os ratings mais altos, na nossa visão, nos últimos períodos, e de verdade a gente não verificou nenhuma deterioração nesses ratings que a gente atribui para os clientes. A gente tem visto performances em outros ratings, por isso que a gente não avançou, né? Se a gente tivesse visto melhores performances em ratings 7, 6 e 5, a gente poderia pensar em abordar, mas a gente não abordou, então isso é um sinal importante. Então, a gente vê que tem diversas performances por rating, dado que a gente passa praticamente as fichas, né, quase 90% do mercado
passa no nosso funil e a gente opta por financiar quase 20%. Então, a gente não mudou o nosso desenho. Então, nos públicos que a gente tem interesse pela lógica de risco, a gente tem visto retornos bons, retornos até majorados como o Mário comentou anteriormente, pela penetração de produtos e cross-sell nos clientes da financeira. Então, a gente está vendo uma boa performance, tanto que a gente avançou no segundo trimestre em 5% a carteira, né? Não é menor crescer que 5% na carteira numa das maiores carteiras que a gente tem no portfólio. Então, a gente não tem visto, de novo, para os públicos que a gente definiu, a gente não tem visto essa deterioração que você comentou nos NPLs. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. A próxima pergunta vem do Mário Pierre, do Bank of America. Olá, Mário. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta. Mário, eu queria focar um pouco mais no crescimento da carteira de pessoa física, né, que vocês mostraram carteira estável, com cartões crescendo 13%, mas o consignado é o que está caindo. Queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo a oportunidade no consignado privado, porque pelos últimos dados que a gente viu, o banco tem sido bem conservador, né? Não vem crescendo ainda nesse produto. O que vocês estão esperando para ver? O que você acha que poderia acelerar esse crescimento para compensar um pouco a queda no consignado no INSS, que a gente está vendo a queda? Obrigado. Não, obrigado, Mário. Ótimo. Eu vou falar primeiro da carteira da PF e depois eu vou fazer um zoom no consignado que merece a gente falar um pouquinho mais. Na PF, eu tenho falado para vocês já há um bom tempo da questão da realocação dos portfólios, da reutilização dos risk-weighted assets para portfólios que a gente possa ter mais rentabilidade. Então, dentro da PF, a gente tem feito uma evolução cujo saldo líquido é de uma pequena queda e tudo bem se continuar sendo, desde que a gente esteja usando os risk-weighted assets que a gente usava com menos rentabilidade no nosso negócio massivo, mais na média alta renda, que é o que a gente está fazendo. Então, primeiro tem um movimento, eu diria, mais estrutural, secular, em que a gente, na PF, rebalanceia a nossa exposição de uma concentração historicamente muito alta na baixa renda e bem menor na média e alta, e a gente está fazendo isso já há um bom tempo e vai continuar fazendo. Então, toda a pressão, no bom sentido, nossa comercial, é de que a gente possa fomentar o crescimento na média e alta renda e continuar na baixa renda nos subsegmentos que a gente quer. Aqui não é para tirar a baixa renda do nosso mapa, ao contrário, a gente precisa da baixa renda, mas da baixa renda certa, e a gente tem sido, portanto, mais seletivo. Então, você vai ver primeiro um movimento de mudança de mix dentro do segmento PF, isso está acontecendo e todos os trimestres a gente está evoluindo algumas casinhas aqui, e eu espero no segundo semestre evoluir mais ainda nessa direção. Falando dos produtos em si, Mário, você tem toda a razão, o assessment está correto. A gente, no consignado, que foi uma fonte de crescimento entre 22 e 23 e até talvez meados de 24, bem relevante, a gente ganhou pontos de cota, a gente chegou a ter aí mais de 10, 11% de cota, e a gente vem desde então reduzindo, num primeiro momento, mais o INSS, algo do público, e nesse último TRI, de certa forma, em todos, até porque o privado mudou de configuração. Eu vou falar rápido de cada um. O tema do INSS continua sendo, em boa medida, o mesmo. A gente, quando usa o INSS, quando a gente pratica o INSS via o canal Corban, sobra muito pouco margem, dado o teto de taxas que, infelizmente, continua existindo e continua não correlacionado ao custo de funding que a gente tem, que é um custo de funding de taxa de médio prazo, vocês entendem bem disso. Não é a correlação com a Selic, e, by the way, a Selic subiu e o teto continua ali num nível pouco praticável. Então, no canal Corban, faz pouco sentido fazer o INSS, e isso continua sendo verdade. No canal próprio, faz mais sentido fazer o INSS, e dentro do possível a gente está fazendo. Mas aí tem um elemento adicional que é recente, que é, por conta do que aconteceu com o INSS, a questão da fraude, etc., etc., o governo, eu diria corretamente, instituiu uma metodologia de validação do cliente via biometria facial,
que de novo está correto, porque é uma medida antifraude, mas obviamente num público que é menos digitalizado, que é menos familiarizado, né, com digital, com aplicativo, com biometria, etc. Então, a barra foi colocada num patamar, por um motivo correto, num patamar alto, e para todo o mercado, o tema da biometria e a concessão dos novos consignados do INSS ficou mais complexo. Então, no caso do INSS, a gente gosta do produto, gosta do cliente do produto, mas a gente tem um foco e disciplina muito grande na rentabilidade, a gente não consegue ver como um negócio feito com Corbus, ele pode ser altamente rentável, mas se tem alguns conseguindo fazer dessa forma, que bom, mas do nosso lado ele é um business que não atinge os patamares que a gente quer, e a gente tem uma disciplina, que vocês sabem, super restritiva de como a gente quer alocar nosso capital. Mas o canal próprio, sem dúvida, sim, com o desafio da biometria. O público tem algum tema de teto, mas é algo manejável, mas a gente vai continuar disciplinado, crescendo onde for possível crescer. E o privado, onde a gente sempre foi um dos incumbentes, né, num mercado menor, mas a gente tem historicamente 30% de cota aqui. Com o novo formato, Mário, o que a gente está fazendo a gente está learning as we go, porque sinceramente foi feito talvez um barulho, uma repercussão desproporcionalmente grande, algo que a gente nunca imaginou que aconteceria tão no curto prazo. Claro que a volumetria está indo, e tem muitos players fazendo, seja incumbentes, seja novos players, e a gente respeita, mas a gente está tendo uma abordagem mais conservadora assim, porque nem todas as tuberias, nem toda a mecânica de cobrança, até responsabilidades, etc., nem tudo está fechado. Então tem coisas que ainda estão sendo finalizadas e até talvez desenhadas, e é natural que um portfólio, ou um produto, um processo totalmente novo leve um tempo para decantar. A gente está acompanhando de perto, a gente continua gostando do produto, a gente acredita que entende bastante do consignado privado, tendo feito aí um portfólio de 12 bi ao longo dos anos, e a gente quer obviamente voltar a crescer esse portfólio, e possivelmente nesse TRI a gente vai ter uma evolução, mas de novo, não vai ser uma estirada, a gente acredita que retoma, o mercado consolidando, os First Payment Defaults estabilizando, vocês têm visto os dados aí de First Payment Defaults bastante altos, e a gente prefere olhar com um pouco mais de cautela esse início e entrar com mais força nos convênios e nos públicos que a gente quiser entrar a partir dos próximos meses. Então, vocês vão ver a gente voltar a retomar o crescimento aqui, sem dúvida, mas é um tema de um produto novo, com uma mecânica toda nova, que o mercado ainda está aprendendo e o próprio produto ainda está aprendendo como operar, sendo bem preciso. Tá ótimo, obrigado. Obrigado a você. A gente vai agora para o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Camila. Obrigado, Mário, Gustavo. Queria perguntar aqui sobre o top line, sobre o NII de vocês, talvez mais para os próximos 12, 24 meses para frente. E a gente tem visto aqui uma dinâmica muito boa de spread, né? Os volumes estão fracos, mas acho que é uma mensagem de busca de profitability, melhorar o capital alocado, acho que está super claro isso, Mário. Mas a minha preocupação aqui, pensando nos próximos 12, 24 meses, é que com o spread chegando ali no final do 4Q, né, que acho que é a base mais difícil de comparação, talvez a gente vai começar a ver uma perda de momentum para esse top line, né, porque o volume, a carteira está muito fraca. Eu queria entender qual que é a estratégia de vocês aqui. Talvez é continuar com um volume fraco, vocês talvez achem que o spread possa continuar a melhorar para frente, ou talvez é uma questão de NII de mercado, que com queda de juros talvez ano que vem vai compensar o NII de clientes, talvez ficando um pouco mais desafiador. Eu só queria entender um pouquinho a dinâmica, porque agora está tudo muito bom, né? Assim, o NII de cliente crescendo 11%, mas com uma carteira crescendo 1%, 2%, é difícil manter isso por muito tempo, né? Então eu só queria entender um pouquinho a dinâmica aqui de vocês. Obrigado. Não, obrigado, Yuri. Eu começo, o Gustavo complementa, por favor. Não, ótima pergunta. Eu responderia com alguns blocos aqui, Yuri. O primeiro é que a gente não precisa crescer 1, 2 a carteira de forma contínua nos próximos trimestres. A gente não tem, não é um KPI que o Santander Grupo nos coloca, não é um KPI da gestão. O KPI da gestão é o que você também citou. A gente quer ser obsessivo na convergência para o nível de rentabilidade que essa franquia deveria ter e que ainda não tem. Então, nessa busca obsessiva pela rentabilidade, claro, a gente não vai enxugar o banco para isso, mas a gente não vai se cobrar crescer o banco de forma acelerada antes dele ser rentável. Então, na dúvida de rentável ou grande, a gente vai começar com o rentável e depois o grande, mas dá para a gente crescer portfólios específicos
mais do que a gente tem crescido. A financeira, esse TRI é um bom exemplo, a gente viu espaço para crescer, essas safras produzidas que geram os quase 5% de TRI contra TRI na financeira, todas elas produzidas com ROI acima de 20%. Então a gente está fazendo uma produção super saudável na financeira, vale para pequenas e médias, a gente cresceu menos pequenas e médias no TRI, parte impactada pelo tema da antecipação ao prejuízo, é verdade, mas ainda assim um crescimento abaixo do último TRI, mas em pedaços de pequenas e médias dá para a gente crescer com uma rentabilidade, bom, ainda acima desses 20 plus que eu citei da financeira. Grandes empresas, a gente andou para trás no TRI e nos últimos 2 anos, em especial, a gente não tem tido crescimento, a gente tem tido um flattish, em alguns TRIs até uma pequena queda, esse TRI foi maior, mas por temas muito pontuais. Eu não acredito que tomara que eu erre, mas que o câmbio não vai valorizar tanto assim de forma material nos próximos poucos TRIs, quem sabe em algum momento sim, mas não vai acontecer uma pancada para baixo, digo, né, do real se valorizar. E o tema do IOF, pelo menos o risco sacado, está resolvido, na PJ como um todo não, e isso drena algo da demanda ou do apetite dos bancos, porque é matemático, né? Tem um custo, gera menos capacidade financeira das empresas, mas a gente espera que isso também se acomode. Então, o risco sacado volta nesse TRI, o câmbio, bom, na margem, God knows, mas provavelmente não valoriza muito mais, então a gente não deve ter um impacto, e a gente tem espaços em atacado para fazer crescimento com rentabilidade. A gente tem sido mais disciplinado, sim, pela mesma equação, onde eu não preciso botar capital, eu prefiro ficar com o FII, onde eu posso vender o ativo e fazer o scheme, eu vou preferir fazer isso, mas a gente também tem capacidade e apetite de crédito total para crescer ali. E eu falei da alta renda. A alta renda, a gente está ainda bem aquém do que a gente quer, a gente já cresceu muito em 1, 2 anos, mas a gente pode crescer muito mais. Todo o foco de aceleração nosso na PF, Yuri, está voltado para a alta renda e a gente sabe que, claro, o cliente de alta renda é mais sensível à taxa, é mais competitivo, etc. Mas a gente tem uma franquia super potente, a gente tem agora, do jeito que a gente consolidou o Select, quase 4 milhões de clientes, a nossa franquia do Select, com tudo carteirizado, com gente dedicada, com assessoria financeira. Então a gente acredita que sim. Então tudo isso para te dizer o quê? A carteira ela pode crescer mais do que a gente demonstrou nesses últimos TRIs. Não há um KPI per se, mas a gente tem espaço com rentabilidade, a gente tem capital para isso. Sua próxima pergunta provavelmente ia ser do CET1, porque você sempre foca muito no capital e corretamente. Então, a gente tem base de capital para crescer, a gente tem base de capital para distribuir e não vai ser por limitação de capital que a gente vai deixar de fazer, vai ser por disciplina. Então, voltando para o NII ex volume, a disciplina de spread que você reconheceu, a gente acredita que está fazendo sim. Uma Selic caindo ano que vem, naturalmente vai ter menos P, né, no P vezes Q, vai ter menos P do lado do passivo, é natural. A gente vai tentar compensar isso, como a gente vem fazendo com mais transacionalidade, portanto mais Q, mais volume. Para você ter uma ideia, Yuri, na baixa renda, a gente cresce um mid-double digits, aqui um mid-teens, o nosso depósito transacional, caindo a nossa exposição de crédito na baixa renda. Né? Nesse reshuffle de baixa renda indo para média e alta na PF, a gente está diminuindo a carteira de baixa renda e mesmo assim crescendo mid-teens a nossa transacionalidade, porque a gente está sabendo alocar o capital com o cartão, com a conta, gerando a transacionalidade. Então o que a gente vai buscar fazer é aumentar mais ainda a produtividade dos risk-weighted assets que a gente tem, seja em margem, com melhores mixes de volume de passivo e também cuidando do preço do ativo e mais comissões. Para fechar esse último argumento, a gente quer sacar mais ainda da linha de comissões. Eu falei, algumas dinâmicas foram bem positivas, outras não. É manter as que foram positivas no patamar que foram e cuidar de mercado de capitais, seguros e poucas outras para que elas voltem a crescer num ritmo de 2, 3, 4 no TRI e a gente consiga ter uma conta de comissões crescendo 2 dígitos in the foreseeable future. Essa é a equação e a gente pretende, entre margem e comissões, continuar com uma conta de top line que cresce principalmente em clientes e quando o mercado começar a ajudar, porque a Selic vai cair eventualmente a partir do ano que vem, essa linha também na margem vai contribuir no ano contra ano, a gente deve ter um 26 melhor do que um 25 seguramente por conta disso. Espero ter coberto aí, dando uma volta completa aí na conta. Obrigado. Super claro. Obrigado, Mário. Obrigado. Maravilha, a gente tem uma próxima pergunta agora do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta e call. A primeira, bem rápida, sobre o 15,90 ali novamente no SMI.
que subiu no trimestre. Se pudesse dividir um pouquinho com a gente quanto dessa alta de inadimplência veio de créditos que estão protegidos aí pela alguma forma pelo FGI, por exemplo, que não viram perda efetivamente, só para a gente ter talvez uma ordem de magnitude. E a segunda pergunta na linha de despesas, né, uma performance muito boa, tanto em admin pessoal, mesmo dentre as linhas, e saindo um pouco da questão do trimestre, queria pegar um pouquinho a visão sua, Mário, do que a gente pode realmente estar vendo de underlying aqui por trás desses ganhos, principalmente olhando para 26, né, onde o P na receita fica mais difícil, como continuar obtendo essa eficiência. Então, por aí. Obrigado. O Gustavo começa com a primeira parte e depois eu vou para de gastos. Pedro, bom dia. Bom, eu comentei o 1590, né? Eu comentei ano passado das linhas com mais garantias, é justamente isso. Então, o 1590 ele é afetado pelas linhas governamentais, né? Então, tem linhas que a gente tem que aguardar 180 dias e depois dos 180 dias, 7 dias para honra e outras linhas 90 dias mais 30 dias para honra. Então, efetivamente, você tem o impacto dessas linhas. Não é uma perda, mas você tem toda a rolagem, né, dessas linhas no período. Então, isso ocorreu, sim. É uma parte importante da rolagem. São alguns basis points em cima dessa rolagem do 15 a 90. E por isso que eu comentei que o 15 a 90 vem do macro, mas para ser bem mais específico, é justamente isso que está acontecendo. Então, essas linhas estão defaultando e a gente tem que seguir o procedimento normal de tentativas de collections, não chegando no prazo estabelecido, aí você pede a honra e mesmo depois disso você tem, acho que num caso 30 dias para honra e no outro caso 7 dias para honra, o D mais 30 e o D mais 7. Então é efetivamente isso que está acontecendo, então não preocupa, quer dizer, porque tem as garantias, mas o movimento do 15 a 90 no SMIs tem bastante influência efetivamente do que você comentou. Indo para o tema de gastos, Pedro, e bom ter a chance de falar um pouco da perspectiva, né? Então, a gente faz uma entrega sequencial, né, de um enxugamento de gasto. Já há algum tempo eu falei aqui em divulgações e também em conferências com o sell-side, de que a gente vai buscar de forma mais contundente bater a inflação, né? A gente tem feito ao longo dos anos um subinflação, mas talvez com uma diferença não tão material que mude a agulha. Esse TRI a gente começa de uma forma mais contundente a fazer esse beat inflation com materialidade, eu citei, quer dizer, podemos usar o índice que for, mas contra o IPCA 12 meses, se não me engano de 5,3 da database de junho, a gente tem uma redução de quase 400 pontos, que já é mais material, 400 pontos de ganho real é algo expressivo, a gente não vai parar aqui. Então, o que eu poderia te dizer de perspectiva? Que a gente vai continuar nessa agenda nos próximos TRIs, ou seja, ainda esse ano. Não é uma agenda que eu acredito que eu consigo completar ao cabo de 25, então é uma agenda de eficiência, transformação, em alguns casos reinvenção, que a gente quer continuar no mínimo ao longo de todo o 26 e talvez algo parte 27. Por que eu não faço tudo agora? Porque tem coisas que a gente precisa de fato de completar investimentos feitos no passado recente, alguns até há mais tempo, outros que a gente ainda está lançando, para poder ter jornadas automatizadas, para poder ter automações, para poder ter redundâncias eliminadas de grandes sistemas raiz, por exemplo, sistemas core, como por exemplo cartões. A gente hoje ainda está rodando 2 sistemas. O novo sistema que a gente chama de Plaid, que a gente desenvolveu junto com o grupo, que vai dar um salto enorme na operabilidade, na usabilidade, na experiência do cliente, na eficiência, mas a gente ainda tem o Pampa, que é o sistema de décadas que a gente rodou cartões no mainframe toda a vida. Essa coexistência de sistemas leva um tempo, é o tempo de terminar os desenvolvimentos de sistemas novos. Tem coisas menores que não são grandes sistemas, mas também precisam concretizar. Mas a agenda de transformação de processos, jornadas, automação, etc., redução de redundâncias e priorização da gestão, ela está acontecendo a full force, ela continua esse ano, então vocês deveriam cobrar da gente uma performance positiva, espero, em gastos ao longo dos próximos N TRIs, e isso vai ser parte de como a gente cria uma mandíbula positiva. Eu não quero depender só de gastos para isso, porque eu acho que a franquia ela precisa crescer também no top line. Então a pergunta anterior do Yuri é super importante, a gente quer sim continuar crescendo em cima, mas sem abrir o apetite e gerar top line, que depois vira PDD, tampouco nós vamos fazer isso. Então a gente vai continuar fazendo da forma que a gente vem fazendo o top line, mas com uma gestão mais
profunda, mais ácida, eu diria, na linha de gastos, para poder criar uma mandíbula positiva de vários pontos percentuais ao longo dos próximos 2 anos. E com isso, criar uma base super sustentável, Pedro, para o banco, que é parte de como a gente chega nessa rentabilidade do 20+, com uma operação mais eficiente, mais enxuta, que continua cuidando do top line e, obviamente, se transformando no middle line, e, claro, com uma qualidade de crédito melhor também, com PDDs que vão se controlando e, com o tempo, vão reduzindo proporcionalmente a carteira, dado o de-risking que a gente está fazendo. Essa, no fundo, e na Snapshot, é a equação de como a gente vai convergir e continua seguro que vai convergir para a rentabilidade que vocês corretamente deveriam nos cobrar. Não, muito bom o SG&A, parabéns. Obrigado. Obrigado, Pedro. We will now switch to English with Carlos Gomes from HSBC. Good morning, Carlos. Very good morning, and thank you for taking my question. I wanted to ask about a specific business, which is the rural portfolio. We see that it is declining quite significantly for you. The corporate part, 5%, individuals, 17%, that's a lot. In the past, you wanted to grow this portfolio. Obviously, there are problems now. We know that in the main player. How do you see it from your perspective? What are the prospects, and has it been impaired permanently? And second, if you could just comment, how do you feel today versus 3 months ago in terms of the macro and the general situation? Thank you. Okay, Carlos. So I'll start. Gustavo, please feel free to chime in. Well, we grew a lot our agro portfolio, and I've shared this with you through the times. Between end of 21 and end of 23, almost doubled the portfolio. It became, on the credit portfolio, close to 10%, and on the expanded portfolio, close to 7-8%. So it became a relevant portfolio. We don't regret having grown our agro franchise the way we did. But obviously, 2024 was not foreseen by us and by the market. And the mismatch for some of the commodities, particularly grains, between the price, the pricing reais of the commodities sold versus the supply, the cost of supplies, agrochemical supplies, and the financing costs, that didn't work well for grains, particularly last year. It is better already this year, but it's the portfolios. The farmers are still tainted with the negative results they had last year, so that was unforeseen. How did we deal with that? We dealt very closely with the clients, restructuring whatever we needed to restructure. There were much higher clients, much larger clients filing Chapter 11 equivalent in Brazil than ever, so we had to deal with that as well. Most of the portfolio, Carlos, is secured with either fiduciary lien or mortgage. It takes time for us to take over the farm and potentially sell it and monetize. That we are probably in the valley of that cycle whereby the Chapter 11s are still taking place at a slightly slower pace, but still relative to 2 years ago, still higher. But we're still aggregating Chapter 11 filings and working on the recoveries as fast as we can. But there's a process, there's a, let's say, trial for you to undertake that. It takes at least 12 months in practice. So we are already working on the recoveries for the Chapter 11s filed last year. And probably next year is going to be an important year for recoveries as we undertake the final proceedings related to the newer Chapter 11s and those from 24. So how do we look at the agro going forward? First of all, agro is a lot of different commodities. I mentioned the grains, soybeans and corn particularly, but sugar has performed super well, coffee super well, cocoa, and some other products. So we continue to work on those sub-products where nothing happened almost, and growing those portfolios. In grains, we're not away from those producers anymore, but we are more cautiously looking at the numbers and looking at those producers that were not affected by the pricing challenges last year. And at some point, we're going to resume growing. So right now, we're more working around the portfolio where we had more challenges. At the margin where we didn't have challenges, we keep growing. The net can be a reduction, yes, but it's not because we want to reduce per se directionally our exposure to the agribusiness. No, we're just in the point of time where we are digesting
more the portfolio as opposed to looking at growing. But at some point, we will have digested the portfolio, probably next year onwards, and we will resume growing more broadly. So hopefully that answered the question. Concerning the question regarding the sentiment on macro, at the margin compared to 3 months ago, marginally worse, given, well, rates peaked at 15%, well, hopefully peaked, but I do believe they're peaked at 15, but it's a very, very high level. The performances overall, we just saw 2 days ago, the central bank data for June and for the quarter, there's a marginal deterioration in delinquencies. We're seeing that, we just saw in our numbers. Some portfolios are suffering more. Corporates in general pay floating rates, so the higher Selic for a long period of time, which we will unfortunately have, poses a challenge. And on the more global arena, the tariffs scenario is not great, obviously. So we hope Brazil closes a deal with the US, but God knows. But that is a potential cloud in the horizon as well. So at the margin, I would say marginally worse, but we keep progressing. We keep willing to grow the bank, grow the balance sheet, grow the different lines, like I said before, and obviously grow profitability. So we remain optimistic medium long term, but obviously with some concerns on the short term, which you need to handle, but nothing preventing us from keeping growing the franchise and the results. Thank you so much. Thank you. Thank you. We will go now with Jorge Kuri from Morgan Stanley. Good morning. Welcome, Jorge. Hi, everyone. Good morning. Thanks for the opportunity to ask questions. I wanted to ask about markets NII. You had telegraphed that was going to be a more complicated quarter given the movement in rates. I do think that the magnitude was probably worse than what the market anticipated, and that's why your operating income shrank a lot quarter on quarter. How do we think about the next couple of quarters? If Selic indeed is now going to stay at 15% for the rest of the year, is there room for that market NII number to be a much lower negative figure for the next 2 quarters? And then just because it's such a big part of your revenues, how do we think about 2026? If we start an easing cycle and the consensus is right, and Selic rate ends 2026 at around 11.5%, 12%, which is where most estimates are, how big could that market NII be on an absolute basis? Thanks. Thanks, Jorge. So Gustavo, please. Well, Jorge, hi. Well, as I mentioned, what I think in terms of total number for the NII, the markets NII, and more specifically the ALM part, the number, the figures that we think are the same regardless of this higher Selic, because we did some measures to get there. I cannot anticipate how much will be the figures in the third quarter and the fourth quarter, but something that I can tell you is the number and the figures that we thought in the last quarter and also in the fourth quarter about what's going to be the shape or the number for 2025 is the same. So nothing changed despite the fact that we have a higher Selic, a higher average Selic year on year than we budgeted. So is everything under control? But I'm sorry, but I cannot anticipate the movements on this NII for the next quarters. But I think we can complement, which goes along with the previous expectation, as Gustavo was saying, Jorge. The market should not expect. I mean, it's a price versus volume thing. Again, it's mathematical, right? So the Selic consolidates at the 15 level average in the third quarter. In the second, it was already high, but not
full 15%, right? So there's a consolidation at the higher level in the third quarter. So it's unlikely that we reduce materially the negative number we saw in the second quarter if the average Selic, which is the funding cost of our ALM portfolio, got marginally higher in the third Q. And by the way, in the fourth, which is probably going to be the same level. So I would not expect a material decrease in the negative number in the next few quarters, simply because the opportunity cost will remain at that high level, close to what we saw in the second Q, and slightly higher when you compare third Q versus second Q. There's the other element, which is market making, the trading position, which also consolidates in market NII. That's very hard to predict. We had a positive second Q, but we had a record first Q, which helped us on the first Q, but on a relative basis, there was a decrease, although the franchise keeps very solid, very strong. But that one is really hard to predict because it depends on the flows, the auctions, the tradings, etc. Client flows particularly, and we hope, as we have a very solidified franchise, we hope that we're going to have solid third and fourth quarters, but time will tell. But on the bigger number, which is the ALM piece of the portfolio, it is volume versus price thing, so I wouldn't expect a material change there. And then in 26 onwards. Yeah, into 26 onwards, obviously depends on the average Selic, and I hope and potentially the average Selic is lower. So we'll potentially see a delta 26 against 25. That is natural. So we'll be hedged, and the carry and the Selic, the rate will be on average lower than 25. So potentially you'll see positive delta in 26 against over 25. Yeah, so we hope we're going to progress in that line in 26, hopefully again in 27, time will tell, but we believe we have peaked the rate scenario at a very, very high level, and from here, taking aside the next few quarters where we still accommodate the average Selic, but for the next few years, we believe that is going to be one of the points where we have at the margin more earnings momentum. Thank you, Mario. Thank you. A gente volta agora para português com a última pergunta, que é do Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs. Bom dia, Thiago. Oi, bom dia, Camila, Mário, Gustavo. Obrigado por receberem a nossa pergunta. Ela vai na linha de comissões. A gente queria ouvir um pouco mais da expectativa para o restante do ano. Tem 3 linhas que chamam um pouquinho mais a nossa atenção: seguro e mercado de capitais. Parece que ainda tem algum potencial de melhora. Queria entender se é isso que vocês esperam para o segundo semestre. E, ao mesmo tempo, se vocês acham que é sustentável continuar crescendo cartões ao redor de 2 dígitos daqui até o final do ano. Obrigado. Obrigado, Thiago. A gente falou de comissões, que algumas dinâmicas já estão rodando no nível que a gente gostaria de ver por mais tempo. Você citou uma delas, que é cartões. Precisar o tamanho do crescimento, difícil, porque a gente está, claro, como vai crescendo, a base vai aumentando, então o denominador sobe. Mas o que eu posso dizer sobre cartões é que a gente continua querendo crescer nessa linha, a gente continua acreditando que cartões sintetizam, junto com o limite da conta e essa questão agregada de payments como um todo, né, que a gente vê cada vez mais como uma coisa única, a capacidade de investir, a capacidade de gastar, de transferir, etc. A gente vê isso como uma coisa agregada, inclusive como jornada, mais e mais. Então, isso aqui continua sendo o pilar da estratégia, então a gente vai continuar botando capital ali, botando nosso foco e atenção em tecnologia, em pessoas, etc. Então, deveria continuar sendo uma linha que cresce, eu diria, desproporcionalmente em relação ao resto. E junto disso, os depósitos transacionais, né? A gente não traz junto, mas, como eu falo, e o Gustavo citou também, a gente está crescendo bem em depósitos transacionais do varejo, derivado dessa estratégia. Então, a coisa está caminhando bem. A gente quer que essa linha possa continuar crescendo na casa de 2 dígitos, sim, mas com a barra subindo. A gente vai fazer isso de forma correta e pensando também na rentabilidade como um todo e no custo de crédito. Você falou de seguros e mercado de capitais como os dois que estão aquém, você tem toda a razão, a gente falou isso também. Seguros, a gente teve um TRI meio flattish, de um business que sozinho, por TRI, dá mais de bi, então, sem dúvida, voltar a crescer aqui é essencial.
com uma concessão menor de crédito em produtos mais arriscados e que tipicamente você faz mais cross-sell em seguros, a gente tem um desafio maior do que talvez 1, 2 anos atrás. Então, eu diria que a qualidade da nossa produção de seguros e a produtividade sobre o que a gente está fazendo de crédito tem que ser ainda mais alta, e a gente está buscando exatamente isso. Então, um ou outro produto que a gente não tinha, a gente está lançando agora. A gente lançou o seguro de conta e cartão combinados e está vendendo como pão francês, se me permitir, está vendendo super bem. A gente vai lançar um seguro mais para alta renda agora em breve, que também vai complementar a oferta de algo que a gente não tinha. Então, em oferta, a gente está complementando alguns gaps históricos. A gente, em força de vendas, a gente está reforçando a força de vendas dedicada a seguros, que são os especialistas, que a gente chama agora de perto patrimonial, enfim, que é o nosso braço de canal externo, mas são funcionários nossos que são dedicados à venda de seguros e consórcio, e é uma coisa que está funcionando muito bem. A gente está dobrando a aposta e está aumentando o time aqui. E por último, a gente está alinhando, obviamente, incentivos e esforço comercial para poder retomar seguros. Eu acredito sim que a partir do terceiro TRI a gente volta a ter uma curva de seguros que retoma o crescimento de uma linha que é fundamental. O mercado de capitais depende um pouco do nosso esforço, mas depende mais, claro, do mercado. A gente acredita que teve um primeiro semestre como um todo mais fraco do que o ano passado, que tinha sido muito forte, recorde. A gente escolheu não estar em algumas operações, de novo, por pura disciplina de capital e rentabilidade, mas a gente vê já um terceiro TRI com um pipe mais forte construído, parte a gente já realizou agora no mês de julho. Então, o meu feeling, meu sentimento sobre o terceiro TRI e adiante para mercado de capitais, principalmente dívida, porque a equities continua fechado e a M&A está aqui pontual, um ou outro caso, mas também não está tão amplo, mas mercado de capitais de dívida a gente está mais animado e acredita que volta a crescer também no segundo semestre nessas linhas. Então, a dinâmica de comissões deveria ter uma performance boa na segunda metade do ano. A gente está botando bastante do nosso esforço de gestão aqui e com isso, de novo, melhorar a produtividade, melhorar a rentabilidade, tirar mais valor do capital que a gente tem, que a gente vai continuar crescendo onde tem que crescer. Perfeito, obrigado, Mário. Obrigado, Thiago. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem com a gente essa manhã. Depois dessa videoconferência, eu e toda a equipe de Relações com Investidores do Santander Brasil estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigada, tenham um ótimo dia e ótima semana. Obrigado a todos.